Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 3. O meu sinal é esse. Temos Raquel para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Raquel. E hoje nós vamos ver, pessoal, a reta numérica, né? Números racionais na reta numérica. O que significa isso, hein? Lembram o que é números racionais, sim? Lembram? Então, vai ficar mais simples. Olha só, nós temos uma frase de Paulo Freire, né? Essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar. E eu tenho essa frase de Paulo Freire. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Tem que ser, né, um ato de amor. Como é importante a educação. A sua educação, a educação dos seus filhos, né? A educação da sua família. Pense nisso, da importância. Então tem que ser um ato de coragem. Você tem que ser muito corajoso para educar as pessoas que estão aí ao seu redor. Ok? Vamos lá. Olha só. Números racionais na reta numérica, né? Racionais a gente sabe que são as frações, né? São os números que não são inteiros, né? Porque nós vimos números inteiros e vimos números naturais, né? E agora os racionais, eles vão ser colocados aí na reta numérica. Então vamos ver como é que fica isso. Olha só, eu tenho a reta numérica aí para mostrar a vocês, né? Então, nessa reta numérica, eu coloquei só números naturais, né? Inteiros, naturais. E aí você vai ver que entre um e outro, nós vamos ter um número racional. Ou seja, vamos ter um número decimal, né? Com vírgula, ou vamos ter uma fração. Então, ou transformamos a fração num número decimal, porque não deixa de ser racional, certo? Então, vamos lá. Olha só o que eu fiz. Então, eu tenho aí uma régua, né? Onde você tem 1 centímetro, e esse 1 centímetro, ele foi dividido aí ao meio, perceberam? Eu tenho duas cores aí nessa faixazinha azul e amarelo, tá certo? Então eu tenho meio, mas eu coloco para vocês que 5 décimo é igual a meio, ou seja, eu vou fazer a divisão de 5 décimo e você vai ver que vai dar meio, ou um meio, como nós falamos. Vamos ver. Perceberam que aí ele está sendo dividido por 5, que vai dar 1, né? E o 10 está sendo dividido por 5, que deu 2, certo? Então, no próximo slide, nós vamos ver que a divisão de fato ocorre. Então, eu vou dividir 5 por 10, né? Lembram da continha de dividir? Então, quando eu divido 5 por 10, não é? Eu vou ter meio como resultado, certo? Então, e você vai perceber que meio e uma fração de meio é a mesma coisa, né? Eles valem o mesmo, só que estão escritos de formas diferentes. Eu escrevo a fração 1/2 e escrevo meio em decimal. Vamos ver? Olha só. E se eu fizer agora a fração 1/2, também a divisão? Vamos ver como é que fica? Olha só. Quando eu divido 1/2, eu vou ter também meio como resultado, certo? Ou seja, é o mesmo que eu pegar 1 e dividir em duas partes. Quando eu pego 1 e divido em duas partes, eu tenho exatamente metade e metade, ou seja, meio e meio. Percebem? E o mesmo eu fiz lá com o 5, né? Quando eu pego o 5, né, e divido o 5 em 10 partes,
eu vou ter meio, certo? Então, vamos ver se vocês conseguiram entender dessa forma a reta. Então, eu tenho agora um outro número, ou seja, eu tenho 3 meios. E como é que eu vou encontrar 3 meios ali na reta? Certo? Primeiro eu faço a divisão, né? Vou fazer a divisão de 3 dividido por 2, porque é isso que eu tenho naquela fração. 3 meios, ou seja, 3 dividido por 2. E o resultado disso aí? Perceberam a continha que eu fiz? A continha de dividir que vocês conhecem, tá? E ela me deu ali 1,5. Ou seja, é o mesmo que você pegar 3 e dividir para 2 pessoas, né? Eu não estou dividindo por 2, o 3? Então, quando eu pego 3 e divido para 2 pessoas, cada uma fica com 1,5. Perceberam isso? Então, mas 1,5 na reta numérica, onde será encaixado, certo? Porque você percebe que a reta eu tenho 1, tenho 0, 1, 2, 3, 4, né? E o 1,5, onde está? Vamos ver? Eu coloquei aqui a marcação para vocês, olha só. 1,5, né? E aí eu marquei na reta, olha só, a setinha vermelha. Perceberam isso? Então, 1,5, ok? Esse é um número decimal que está aí na reta marcado, certo? Então, vamos para um problema, né? Problematizando. Vamos lá. Vamos a um problema. Olha só, eu tenho uma mãe que está aí com o filhote, né? O filhinho está doente, né? Muito gripado, e ela leva ele ao médico. Então, vamos criar um problema para isso aí. Olha só. Então, eu tenho que ela levou ele ao médico, né? E ele estava com febre, tinha 38,5 graus de febre, né? E na receita o médico prescreveu um remédio em gotas que era utilizado uma gota para cada quilo. Ou seja, eu precisava saber o peso da criança. Então, e ele pesava 12,3 quilos, ou seja, 12 quilos e 300, né? E ela pagou na medicação R$ 18,70. Ou seja, temos 3 números aí que eu coloquei em vermelho para vocês perceberem que esses números, como eles têm vírgula, eles podem ser colocados, não é, na reta numérica, porque eles são números racionais, são números decimais. Pós vírgula, decimal. Não é isso? Então, eu vou colocar os 3 na reta numérica. Vamos por partes. Olha só. Eu tenho o primeiro número que foi a temperatura, né? A temperatura da criança, que era 38,5. Ou seja, está ali entre 38 e 39. Certo? Depois eu tenho o outro valor que é, o outro número, que é o peso da criança, né? Ela pesa 12,3, né? Aí vocês perceberam que eu puxei um pouquinho para o 12, né? Porque não é 12,5, é 12,3. Perceberam isso? Então, e agora vamos marcar o 18,70, certo? Então, vamos lá no próximo. Olha só. Então, 12,3 está ali entre 12 e 13, né? E o 18,7 está ali entre o 18 e o 19. Conseguiram perceber isso? Então, vamos lá. Vamos ao próximo problema. Olha só. Pedro mediu um palito de fósforo na reta numérica. Então, Pedro pegou o palito de fósforo e colocou na reta numérica. E esse palito de fósforo, quanto mede, né? A medida desse palito, qual é? Vamos ver? Isso é em centímetro, tá? Porque o palito de fósforo é bem pequeno, né? Então, a gente não pode medir ele em metro, porque ele só tem centímetros, certo? Então, a medida desse palito é 4 centímetros, é 4,3 ou é 4,5 centímetros, certo? Então,
Vamos ver? Perceberam que está ali entre 4 e 5? Então, 4,5, certo? Então, esse palito mediu na reta 4,5. Então, outro número racional. E agora eu venho para esse problema aí, olha, que nós temos, que é, eu preciso de parafusos, né, com aproximadamente 5,5 centímetros, né? Então, a gente tem parafuso menores, não é? Mas ele está precisando de um parafuso com 5,5, ou seja, 5,5 centímetros. E a gente vai tentar achar esses parafusos. Olha só, ele pegou esses parafusos aí, né? E agora resolveu medir o parafuso, né? Quando você vai medir o parafuso, que você põe ele na reta numérica, você vai ver quantos centímetros ele tem. E o que você está precisando é de 5,5, né? O tamanho que ele precisa ter. Então vamos ver. Quanto mediu esse aí? Exatamente 5,5 centímetros. Certo? Perceberam? Que a gente pode pôr na reta e medir, né? Desde que esteja entre um número inteiro e outro, ali no meio eu tenho vários decimais, certo? Então, na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Então, eu tenho que estar entre 6 e 7. E se vocês perceberem, a setinha está bem no meio, ou seja, esse número é 6,5, né? Certo? Então, 6,5, ou seja, 6,5 é o número decimal que representa essa seta. Certo? Então, outro problema que nós temos aí é que Gilson é ciclista, né? E participa de vários campeonatos. E a reta numérica abaixo vai ilustrar o percurso feito em um dos seus treinos, né? Então, você percebe que eu coloquei ali na reta uma barrinha azul, né? E essa barra azul é que representa o percurso que ele fez nos treinos. E quantos quilômetros ele fez, né? Vamos ver? Então, a distância já percorrida por Gilson está grifada em azul, não é? E é de quantos quilômetros? Perceberam que ele está ali na bicicleta, acima da barrinha azul que eu coloquei, só que essa barra, ela está vindo do 0 e vai até 3,5. Perceberam isso? Então, ali no meio, entre 3 e 4, está exatamente 3,5. Ou seja, ele andou, né, no treino, ele percorreu 3,5 quilômetros. Perceberam isso? Então, vamos ver? Olha só. 3,5 quilômetros. Você vai perceber que ali no meio, entre 3 e 4, eu tenho exatamente o meio, tá? Ou seja, 0,5, né? Então, entre um número inteiro, o 3, e entre o número inteiro 4. Eu tenho exatamente o número decimal, 3,5, certo? Então, 3,5 quilômetros foi o que ele percorreu, certo? Aí nós vamos ver que, recordando, nós vimos a reta numérica, né, que você conheceu, vimos aquele problema lá com a criança que estava com febre, né, onde nós colocamos todos esses dados na reta numérica. Vimos a história do parafuso também, né, o problema do parafuso, e vimos o problema do percurso, né, ciclístico. Tá certo? Então, espero que com esse conhecimento adquirido, você tenha condições de identificar numa reta numérica números decimais. Tá? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.